Bem-vindo a todos a mais uma aula de análise combinatória. Estudaremos hoje permutação. Definição. Permutação simples de n elementos são os arranjos simples obtidos dos n elementos tomados n a n. Neste caso, os agrupamentos diferem somente pela ordem dos elementos, sequência. Indica-se o número de permutações simples de n elementos por Pn. Cálculos do número de permutações. Sejam n elementos distintos e Pn o número de permutações possíveis desses n elementos, vamos contar o número de sequências formadas por esses n elementos. Pn é igual. Para determinarmos o primeiro elemento, temos n possibilidades. Para determinarmos o segundo, logo que o primeiro já foi determinado, temos n menos 1. Para o terceiro, a mesma coisa, n menos 2. E assim sucessivamente. O último elemento que ocupará a última posição ficará de maneira única, que é 1. Isto é, esse desenvolvimento acima é um fatorial. Logo, a permutação é igual a n fatorial. Vejamos alguns exemplos. Um caso de agrupamento formado por permutação corresponde aos anagramas formados com as letras de uma palavra. Utilizando todas as letras de P, R, A, T, O e trocando-se de ordem, temos uma sequência de 5 letras, que formam uma palavra, com ou sem sentido. Cada palavra formada corresponde a um anagrama, como em prota, artop, rápido, tropa e etc. O número do anagrama formado é o número de permutações possíveis com as letras P, R, A. Como são 5, então vai ser P5 igual a 5 fatorial, que é igual a 5, 4, 3, 2, 1, que me resulta em 120. Portanto, posso fazer 120 anagramas utilizando essas 5 letras. Outro exemplo, considere os anagramas formados com as letras G, R, A, N, I, Z, O. Quantos começam e terminam por vogal? Bom, tenho 3 possibilidades. Definiremos a vogal inicial, sobrando 2 opções para a vogal que irá ocupar a última letra do anagrama. Vejamos. 3 para a primeira e 2 para a segunda. Definiremos as 2 extremidades. As outras 5 letras, uma vogal e outra em 4 consoantes, podem ocupar qualquer posição no anagrama no total de P5, que é igual a 5 fatorial, que é igual a 5, 4, 3, 2, 1. Que me resulta 120. O resultado procurado é, além dessas permutações entre elas, eu tenho que incluir as extremidades. Logo, vai ficar 3 vezes 2, vezes a permutação dessas 5 letras, que vai ser igual a 6 vezes 120, que me resulta a 720. Portanto, eu tenho 720 anagramas que começam e terminam por vogal. Um terceiro exemplo. Giba e Gina têm 3 filhos, Carla, Luiz e Daniel. A família quer tirar uma foto de recordação de uma viagem na qual todos apareçam lado a lado. Bom, A. De quantas formas distintas os membros da família podem ser distribuir? Cada forma de dispor as 5 pessoas lado a lado corresponde à permutação entre elas. Uma vez que a sequência é formada por todos os membros da família, o número de posições possíveis é P5, que é igual a 5 fatorial, que me resulta 5, 4, 3, 2, 1, que é igual a 120, correto? B. Em quantas possibilidades o casal aparece lado a lado? Bom, para que Giba e Gina apareçam juntos, lado a lado, podemos considerar como uma única pessoa, que irá permutar com as outras 3 num total de 4 pessoas. Como eu tinha 5 pessoas, considerei Giba e Gina uma única pessoa, me resulta 4. Então, vai ser 4 fatorial, que é 4, 3, 2, 1, que é igual a 24. Porém, para cada uma dessas 24 possibilidades, Giba e Gina podem trocar de lugar entre si. Elas podem se permutar, ou seja, 2 fatorial, que é igual a 2 maneiras distintas. Assim, o resultado procurado é a permutação das 4 vezes
a permutação dos dois quando eles trocam de lugar, que é igual a 24 vezes 2, que me resulta a 48 possibilidades do casal aparecer lado a lado. Uma estante tem 10 livros distintos, sendo 5 de álgebra e 3 de geometria e 2 de trigonometria. De quantos modos podemos arrumar esses livros na estante se desejamos que os livros de um mesmo assunto permaneçam juntos? Bom, é o mesmo raciocínio anterior. Então vamos lá. Consideremos que os 5 livros de álgebra como um só, vamos considerar ele como L1. Os 3 de geometria como um só, consideramos ele como L2. E os 2 de trigonometria como um só, consideremos ele L3. Devemos então permutar o L1, L2 e L3 separadamente. Em um total de... Vamos permutar eles separadamente, depois permutar os 3 juntos. Então, esses 3 de um só me dá 3 fatorial, que é 3, 2 e 1. Então, vai ter umas 6 configurações, mas para cada uma dessas configurações, devemos permutar os livros L1, L2 e L3, certo? Então, vão ser 6 vezes L1, quantos livros são? Não são 5? Então, vão ser 5 fatorial. L2, que são 3, então vai ser 3 fatorial, e L3, que são 2, 2 fatorial, que me resulta em 8.640 maneiras diferentes que eu posso organizar essa estante. Bom, na próxima aula veremos permutação com elementos repetidos.